Você aí quer tirar o chocolate para emagrecer, mas se está se tornando escravo dele? Seja bem-vindo, hello, meu novo libertado, libertada. Esse é o nosso 8º episódio da série Liberte-se na Própria Rotina. Eu botei lá no Instagram esse tema sobre se você está tirando o chocolate para emagrecer, não adianta, porque você está se tornando mais escravo dele. Porque o problema não é o chocolate, nunca foi o chocolate, ao contrário. Eu comi bastante chocolate para fazer esse vídeo, eu já postei até no minha refeição depois do almoço, que eu adoro um chocolatinho. Opa, que quase o celular caiu aqui. Voltamos, né? Eu adoro um chocolatinho após o almoço, por quê? Porque dá vontade de comer mesmo. E eu vou explicar para você que não adianta tirar o chocolate se você é viciado, e você pode emagrecer comendo chocolate quando você tem liberdade na rotina. Porque você vai entender num contexto que não é ele que está te engordando ou emagrecendo. É um hormônio que te faz querer comer ele em excesso, e esse hormônio que está te engordando. Porque você tem que analisar as seguintes situações da sua vida. Se você, por exemplo, assim, sempre acorda muito cansado, no meio da manhã tem fome, logo após o almoço tem essa vontade de comer doce, ou também tem vontade de repetir o prato de comida. Se no final de tarde você tem vontade de comer um docinho, ou durante o dia você tem essas vontades, e principalmente essa fome noturna, isso não tem a ver com chocolate. Por isso que as pessoas acham que o problema é ele, mas porque está comendo em excesso de acordo com um hormônio que é a insulina. A insulina, que ela é o seu maior potencializador para emagrecer, ou também aquele que pode piorar o seu quadro para estar engordando. Esses beliscos durante o dia aumenta demais a insulina. E esse hormônio, se ele tiver aumentado, se você tirar o chocolate, você vai ter vontade cada vez de comer mais. Entenda uma coisa, a insulina é um hormônio que ela tem como função pegar o que você come e jogar na célula para formar energia. Só que de acordo com o que você come durante o dia, principalmente fontes mais de carboidratos, que é carboidrato simples, igual chocolate, pães, massas, toda vida comendo esses alimentos em todas as refeições com quase ou zero nenhuma proteína antes. O que acontece? Quando esse alimento chega na corrente sanguínea, o corpo não sabe lidar com tudo isso, e ele vai pegar todo esse excesso de carboidrato, essa estimulação de glicemia, que é isso que ele se transforma dentro da corrente sanguínea, e ele vai armazenar como fonte de gordura. Só que essa disfunção, que é a insulina está tão descompensada, ela não está com funcionamento legal, de acordo com o que você come, que ela não sabe fazer aquilo de forma adequada, principalmente nesses estímulos rápidos, que é esses belisquinhos do nada que você acha que não conta durante o dia, aqueles gatilhos, aquelas coisas, faz ela ter um mau funcionamento, e isso está prejudicando o seu emagrecimento. Também essa vontade de comer doce, ela pode ser associada a ferritina baixa, falta de ferro na sua alimentação, a um cortisol muito elevado, então, ou seja, está sem motivação na própria rotina, está muito estressado, não está, sei lá, não está com aquele ânimo, não está fazendo a vida acontecer, não está com propósito. Então, tudo isso vai contribuir, esses beliscos durante o dia. Só isso aqui, estou comendo um pouquinho, uma bolachinha salgada, um pãozinho, uma bolachinha aqui, um biscoitinho aqui, tudo isso, um cafezinho com açúcar, vai contabilizando essa elevação de insulina, que vai contribuir com essa vontade cada vez mais, essa ansiedade de comer o doce. E olhando pelo um aspecto mental, emocional, está muito relacionado também à ausência lá pelo sistema familiar, a ausência da mãe. Vontade de comer doce representa a falta ou ausência da mãe. Por quê? Porque a mãe, ela representaria lá na nossa infância esse aconchego. Quando você come chocolate, qual a sensação que você tem? Sabe, o conforto, aconchego, te acalanta. Então ela tem essa representação inconsciente daquilo que ainda não foi resolvido lá no passado com a mãe, e que faz todas as vezes que você se sente insegura ou vulnerável querer comer mais chocolate por não ter sentido essa presença, tá? E isso é muito repetido, porque o nosso cérebro, ele não entende o que é passado, presente e futuro. Para ele, não tem essa questão do agora. Quando existe esse gatilho ainda não resolvido, ele vai fazer você atuar como se fosse criança. Então, por isso que é muito importante também entender a nível holístico, que é trabalhar tanto corpo, mente e espírito, a importância do que é essa vontade de comer doce. E tirar ele da sua alimentação, só vai ter vontade de comer mais ele. Então, se você respondeu sim
para a maioria desses questionamentos, até coloca aqui para mim, isso está muito mais relacionado com o problema da insulina, com a resistência à insulina. E essa resistência vai te fazer ter vontade de comer cada vez mais doce, porque o hormônio... os hormônios vão estar alterados, então, principalmente a testosterona, que é o hormônio mais produzido nos homens, por isso que eles têm essa massa muscular melhor, por isso que eles emagrecem, né? Dá raiva, vamos passar raiva. A gente tem os nossos benefícios, mas dá raiva porque eles têm esse contexto. E aí, esse hormônio alterado vai dar essa vontade, a testosterona baixa, vai dar vontade de comer muito doce. Então, regulando a insulina, vai regulando a sua rotina, criando essa liberdade, que é a sua rotina que te dá prazer, a sua liberdade que vai promover prazer, tudo isso vai diminuir essa vontade do doce. E naturalmente, dentro dos meus processos, eu não tiro o doce em nenhum momento, até porque eu trabalho a nível comportamental do cliente para entender o que tem por trás disso, olhando os parâmetros hormonais, olhando esses parâmetros de exames também biológicos, olhando na alimentação. É muito gostoso o processo, porque naturalmente o cliente vem para mim e fala: caramba, eu nem tinha visto nesse doce. Eu parei de comer esse doce, eu não acredito que tudo isso estava vinculado a alguma coisa que eu não sabia. Porque você pode perceber, você não quer comer o doce. Você simplesmente, porque assim, se fosse pelo doce, bota um chocolate mais amargo, ok? Mas por que o cacau não desce? Porque você não quer o doce, o vício está no açúcar. E o açúcar é o que vicia a dopamina, que é um prazer imediato para o nosso cérebro. Por quê? Porque não existe prazer na própria rotina. E tem como a gente ter prazer. Eu vou explicar isso em outros vídeos, me acompanha nessa série. Como trocar esse prazer, quitar do prazer imediato, que é você buscar coisas que te levam a fugas, e doces é um deles, para você colocar isso na sua própria rotina. Então você não gosta necessariamente daquele doce, porque se você comesse e isso te gerasse uma sensação de prazer, você não precisaria comer em excesso. O que você julga que a maioria dos meus clientes trazem é eles não conseguirem ter autocontrole diante do doce e ser viciada mais no açúcar do que no doce. Porque se fosse o cacau do chocolate, você comeria o cacau em outras coisas. Mas muitas vezes é esse doce por causa do açúcar, porque ele é viciante mesmo. Ele é 10 vezes mais viciante que a cocaína. Isso é comprovado a nível cerebral. E o nosso cérebro está buscando o prazer imediato porque ele não vê prazer na rotina. Porque você ainda não se tratou comigo, tá? Por favor, porque se tivesse tratado, você não estaria falando isso agora. Por quê? Porque eu como chocolate e eu emagreço mesmo assim. E o meu chocolate não precisa ser normal, e se for normal, tá tudo bem. Porque quando você tem esse lifestyle, esse prazer, que é o estilo de vida na sua própria rotina, quando você come aquele chocolate, o que acontece? Ele não vai acionar esse prazer de querer comer mais, porque você não está na ansiedade, você está disposta a comer aquilo com prazer. E naturalmente você come um pedaço e você satisfaz e você não quer mais, seja ele mais saudável ou não. E o mais saudável é só uma opção porque não tem açúcar, mas ele não está te fazendo tanto mal. Então isso é uma escolha consciente, é uma escolha madura. Mas a maioria das pessoas que tem esse problema com chocolate, o que acontece é porque ela está comendo aquilo para suprir algum gatilho, alguma percepção que deixou ela ansiosa. Perceba isso, é sempre no contexto de alguma coisa que está acontecendo, que te deixa insegura na sua alimentação, e aí você come, não é o chocolate, é o excesso daquilo para tentar preencher um vazio. E na verdade é para te anestesiar do momento presente. Concorda que às vezes a gente nem quer comer aquele alimento. A gente só quer sair daquela sensação que a gente não quer sentir naquele momento presente. A gente quer provocar outra sensação de prazer. Identificando esses gatilhos, você consegue ver os seus sabotadores. Porque às vezes você nem é viciado no chocolate, você só quer sentir um prazer para anestesiar aquilo que você não quer sentir no presente. Então, quando você tem essa liberdade na rotina, você tem prazeres na sua rotina que esse chocolate não vai satisfazer. É só mais uma fonte de prazer. A comida se torna só mais uma fonte de prazer, entende? E assim, dentro dessa técnica para utilizar ele, para você comer com liberdade, é tomar consciência sobre ele. Eu tenho
eu tenho meditações aqui no canal para você fazer, para começar a trabalhar essa fome emocional, essa fome de comer por emoção, esses gatilhos que eu estou dando para você, para trabalhar essas compulsões, esses vazios existenciais que você acha que o problema é chocolate. Porque se você se tornar consciente disso, quando você comer, você não vai comer em grande proporção. E esse chocolate vai te lembrar prazer, e prazer faz a gente emagrecer. Entendeu o contexto? É isso que tá. O fato, se você estivesse feliz mesmo, você estaria emagrecendo comendo chocolate. Por que tem pessoas magras que estão comendo chocolate e emagrecem? Qual a diferença delas de você? É o que você criou, que você engorda comendo isso. E num contexto para trabalhar essa mudança de comportamento do chocolate, é interessante você experimentar esse chocolate. Por exemplo, quando a gente come, a gente já coloca o chocolate lá dentro da boca para consumir ele. E a percepção para você fazer uma reprogramação está na ponta da língua. Você deixar ele um pouco aqui atuando na ponta da língua, para o seu cérebro entender que existe ali aquele prazer, para ele degustar, para ele se manter consciente, para ele se manter presente. E pode ter certeza, se você fizer só esse exercício, respirar, prestar atenção, fechar os olhos, sentir o sabor, sentir o cheiro, você vai dando consciências em todas as percepções e você não vai comer o excesso que você comeria. Só isso já diminui não sei quantas calorias, a culpa que você sentiria, a compulsão que você teria depois, e você já está comendo isso numa percepção mais consciente. É uma mudança de comportamento, é uma atividade que eu falo que é o Mindfulness, que na verdade o nosso grande problema com a questão do emagrecimento é a falta de consciência, não estar conectado com si e achar que o alimento é maior que você. É você que está colocando todo esse poder para ele. Ele é apenas um chocolate. Ele não diz nada sobre você, ele não é maior que você, entende? Ele é apenas um chocolate, ele não vai parar de existir. Agora, o que é mais importante, é ele ou a sua vida? É ele o seu emagrecimento? O que você ganha? Porque às vezes você nem quer parar de comer chocolate, você só quer ter autocontrole sobre as coisas. Só que esse autocontrole é mental. É quando você toma convicção de quem você é, quando você cria liberdade na rotina. Então, vai fazer parte do meu time de libertados. Espero que eu tenha ajudado bastante você com essa informação. Como chocolate, seja livre, emagreça comendo, por favor. Vamos comer com liberdade, vamos tomar consciência, vamos fazer as pazes com o alimento, com o espelho, com a balança. E se esse vídeo fizer sentido para você, não vai cair o teu dedinho, porque para levantar o dedinho para comer o chocolate, tu levanta. Mas para curtir o meu vídeo, tu não está fazendo isso. Curte, aumenta o meu engajamento, me ajuda também, que eu vou te pedir com muita piedade, porque eu tenho certeza que vai mudar a forma que você vê o chocolate. Faça o que eu estou falando e vem aqui depois escrever nos comentários para mim o que você achou, tá bom? Um beijo e até mais. Até o nosso próximo episódio.